Primeira questão. A ração existente em um quartel de cavalaria é suficiente para alimentar 30 cavalos durante 40 dias. Quantos dias duraria a ração se existissem apenas 20 cavalos? Meus amigos, aqui é uma questão de regra de 3 simples. Vamos anotar as informações. Nós temos aqui a quantidade de cavalos e a quantidade de dias. Na primeira situação, a questão disse que a comida era suficiente para alimentar 30 cavalos durante 40 dias. Quantos dias duraria a ração se existissem apenas 20 cavalos? Eu vou dizer que vai durar X dias. Muita gente pensa que regra de 3 simples é simplesmente montar e multiplicar cruzado, mas a gente tem que lembrar de um detalhe. Temos que analisar as grandezas para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se eu perceber que elas são diretamente proporcionais, é só multiplicar cruzado. Se elas forem inversamente proporcionais, eu posso multiplicar reto. Como é que a gente vai fazer para analisar? A gente vai ver o que aconteceu. Diminuiu a quantidade de cavalos. Ora, gente, se de 30 para 20 diminuiu, pense comigo. Se tem menos cavalos, a comida vai durar mais ou menos dias? A comida vai durar mais dias. Está acontecendo uma situação inversa. Tem menos cavalos, então a comida vai durar mais. Como a situação é inversa, então a gente vai multiplicar reto. 20 vezes x dá 20x e 30 vezes 40 dá 1.200. Para descobrir o x, eu vou pegar esse 20 e vou passar dividindo. Fica então 1.200 dividido por 20. Fazendo essa divisão, pessoal, x vai ser igual a 60. Então a gente marca o item C de cefalotórax. Segunda questão. Leia as afirmações abaixo. O zero é divisor de qualquer número. O item 1 está dizendo que a gente pode dividir por zero. Se você pegar a sua calculadora e dividir por zero, você vai ver que essa divisão vai dar erro. Então essa primeira afirmativa é falsa. O conjunto de divisores de um número é sempre finito. Sim. Se você pegar, por exemplo, o número 10, quem são os divisores de 10? Eu consigo dividir o 10 por 1, por 2, por 5 e por 10. Ou seja, é uma quantidade finita. Informação verdadeira. Terceira, o menor divisor de um número é ele próprio. A questão quis nos confundir. Na realidade, o menor divisor de um número é sempre o número 1. Vamos pegar de novo o número 10. Os divisores dele, que eu disse, foram 1, 2, 5 e 10. Note que ele próprio, na realidade, é o maior divisor. Então, o maior divisor de 10 é o próprio 10. E o menor divisor de qualquer número é sempre o número 1. Então, essa afirmativa aqui, eu sei que ela está falsa. Afirmativa 4. O menor divisor natural de um número é sempre o número 1. Agora sim, o menor divisor natural de um número é sempre 1. Informação verdadeira. Então, gente, a gente viu que estavam verdadeiros os itens 2 e 4. A gente marca, então, o item D. Terceira questão. Leia as afirmações abaixo e marque a única correta. A característica de um número primo é apresentar apenas dois divisores naturais, ele mesmo e o número 1. De cara, eu já cheguei na minha resposta. O número primo, pessoal, é um número que possui dois divisores. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas vamos ver quais são os erros dos outros itens. O número primo é aquele que só é divisível por 0 e por ele mesmo. Nenhum número vai ser divisível por 0. Lembra que eu falei da calculadora? Divida por 0, qualquer número por 0 na sua calculadora. Você vai ver que dá erro. Então, essa informação, falsa. Todo número par é primo. Note, galera, que na realidade, o único número primo que é par é o número 2. Anote aí. Os números divisíveis por 1, 3, 5, 7 e 11 são sempre primos. Não existe nenhuma situação lógica relacionada a isso daqui. Por exemplo, se você pegar o número 25, o 25 ele é divisível por 5. Só que o 25 ele não é número primo, lembra? Para ser número primo tem que ser divisível somente por 1 e por ele mesmo. O 25 é divisível por 1,
é divisível por ele mesmo, só que ele também é divisível por 5. Por conta disso, o 25 não é primo. Então, essa lógica que a questão quis dizer aqui não existe na matemática. Então, essa informação é falsa, essa informação é falsa. Resposta realmente é o item A de Aqui Tem Sentimento. Questão 4. Leia o enunciado da questão e marque a única opção correta. E vale ressaltar que algumas bancas de concursos estão pedindo ultimamente para a gente marcar o item incorreto. Então, cuidado quanto a isso. Aqui pediu a correta, tranquilo, vamos resolver a questão. Um festival foi realizado num campo retangular de 240 metros de comprimento por 45 metros de largura. Sabendo-se que em cada 2 metros quadrados, em média, havia 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Note que a questão está dando uma relação entre pessoas e metros quadrados. Então, entregou, gente, o assunto da questão. A gente vai precisar calcular a área desse local retangular. Desenhei aqui o espaço retangular com as medidas que a questão nos disse. 45 metros de largura, 240 metros de comprimento. Para descobrir a área, pessoal, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai multiplicar essas duas dimensões, porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou multiplicar 240 vezes 45. Fazendo essa multiplicação, pessoal, dá 10.800 metros quadrados. E para chegar na resposta final, a gente vai montar uma regrinha de 3. A questão disse que a cada 2 metros quadrados haviam 7 pessoas. Se eu tenho um total de 10.800 metros quadrados, vai ter X pessoas. Note que meu espaço aumentou. Se o espaço aumentou, é normal que eu tenha mais pessoas. Então, essa regra de 3 é diretamente proporcional. Logo, basta multiplicar cruzado. 2 vezes x dá 2x. 10.800 vezes 7 dá 75.600. Para descobrir o nosso x, a gente passa o 2 dividindo. Fica então 75.600 dividido por 2, que vai dar 37.800 pessoas. Então a gente marca o item B de bucéfalo. Questão 5. O sistema de numeração decimal posicional recebe este nome, pois são utilizados 10 algarismos e a posição de cada algarismo dentro do número altera o seu valor. Assim, no numeral 343, o 3 à esquerda corresponde a 3 centenas e o 3 à direita corresponde a 3 unidades. Em qual dos números abaixo, o algarismo 5 vale 500 unidades? Questão bem tranquila, gente. Se vocês analisarem um pouquinho as alternativas, vocês vão ver que a resposta é o item D. Olha só, unidade, dezena, centena. Unidade milhar, dezena de milhar. Se você pegar esse número 5, ele está na posição das centenas. Então, o 5 representa 5 centenas. Só que 5 centenas, eu também posso dizer que são 50 dezenas. E 50 dezenas, eu posso dizer que são 500 unidades. Portanto, a resposta é o item D, de desoxirribose. Sexta questão. Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até a padaria perto da sua casa, onde o quilo de pão francês custa R$ 12. Sabendo que Márcia possuía R$ 42 para comprar pães, quantos quilos ela conseguiu comprar? Se o quilo custa R$ 12, eu posso anotar assim. 1 quilo de pão custa R$ 12. Se ela possui R$ 42, quantos quilos ela poderá comprar? Algumas pessoas já vão perceber de cara que para chegar na resposta dessa questão, basta dividir 42 por 12. Outras pessoas vão ter certa dificuldade e vão precisar montar a regra de 3. Mesmo eu dizendo que a resposta vai ser simplesmente dividir esses dois, eu vou fazer como se fosse regra de 3, beleza? Aumentou a quantidade de dinheiro, então ela vai comprar mais quilo de pães, diretamente proporcionais. Por isso que eu posso multiplicar cruzado. 12 vezes x fica 12x, e 1 vezes 42 fica 42.
Para descobrir o x, eu vou dividir 42 por 12 e fazendo essa divisão, pessoal, vai dar 3,5 quilos. Logo, a resposta é o item B, de bicarbonato de sódio. Questão 7. É possível afirmar que a quantidade de números primos que são divisores dos 60 são. Se você parar para pensar, você vai ver que os divisores dos 60 são esses números aqui. Todos esses números aqui são divisores dos 60. O que é que significa, professor? Se eu pegar o 60 e dividir por cada número que está aqui, a divisão vai dar exata. Entre esses divisores, eu tenho que dizer quantos são números primos. Olha o que a gente viu agora há pouco. Número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, nessa sequência aqui, nós temos o 2, o 3 e o 5. São os únicos números primos que nós temos aqui. Então, a gente marca o item B. Oitava questão. Observando a inequação, podemos afirmar que a solução da inequação apresentada é. Pessoal, para resolver uma inequação, a gente vai utilizar o mesmo procedimento utilizado para resolver uma equação. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. 3 vezes 2x fica 6x. E 3 vezes 2 vai ficar 6. Repito esse sinal e faço aqui também a distributiva. 2 vezes 9 vai ficar 18. E 2 vezes menos 3x vai ficar menos 6x. Vou pegar esse menos 6x e passar para o lado esquerdo, e o 6 eu vou passar para o lado direito. Fica então 6x mais 6x maior do que 18 menos 6. Note que esse menos 6x passou positivo e esse mais 6 passou negativo. 6x mais 6x dá 12x. 18 menos 6 dá 12. X vai ser maior do que 12 dividido por 12, portanto, x vai ser maior do que 1. Logo, a gente marca o item C de corticoide. Nona questão. Sabe-se que no centro da cidade de Fortaleza tem um bastão de 3 metros de altura e que ele está na vertical. Em certa hora da tarde, sua sombra projetada pelo sol sobre o chão plano mede 2,5. Olha a situação. A gente tem um bastão que em certo momento a sombra desse bastão mede 2,5 metros. E a altura dele, a questão disse que era 3 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um poste vertical que fica bem próximo a esse bastão projeta uma sombra sobre o chão plano de 6 metros. Próximo ao bastão tem um poste. E esse poste projeta uma sombra de 6 metros. Podemos afirmar que a altura do poste é. A altura do poste eu não sei quanto é. Vou montar aqui, galerinha, uma proporção. A altura do bastão está para a altura do poste, assim como a sombra do bastão está para a sombra do poste. Montei uma proporção, agora é só multiplicar cruzado. 2,5 vezes x dá 2,5x. E 3 vezes 6 vai ficar 18. Para descobrir o x, é só passar o 2,5 dividindo. Dividindo 18 por 2,5 dá 7,2. Portanto, a gente marca o item A. Questão 10. Um cofre possui um disco marcado com os números de 1 a 5. Sabendo-se que o segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos distintos, podemos afirmar que o número máximo de tentativas para abri-lo é de. Meus amigos, aqui nós temos uma questão de análise combinatória. Para escolher o primeiro algarismo dessa senha, galera, eu tenho 5 opções, que são os números de 1 a 5. Como a questão falou que os dígitos são distintos, como eu tenho 5 opções para escolher o primeiro número, é natural que um desses números tenha sido escolhido, então eu tenho que excluir um algarismo da minha contagem. Professor, por que você riscou o 2? É só para a gente contabilizar. Eu poderia ter riscado o 5, 4, enfim. Eu estou simplesmente dizendo que eu risquei um dos 5 números. Então agora, para escolher o segundo número, eu vou ter 4 opções que restaram. Das 4 opções, vou riscar uma delas.
só para você perceber que agora eu vou ter 3 opções para escolher o próximo dígito. Após eu fazer essa montagem aqui, é só multiplicar esses números. Multiplicando aqui, galera, 5 vezes 4 dá 20 e 20 vezes 3 dá 60. Então, o número máximo de tentativas que o cidadão vai poder fazer é 60 tentativas. Então, a gente marca o item D de desoxirribose. Esse bloco eu vou parando por aqui, mas você vai continuar comigo porque tem mais coisas para a gente ver. Forte abraço e até o próximo vídeo.